Boa noite a todos, irmãos, amigos que nos acompanham hoje nesse devocional. Mais um devocional, né? Graça e paz a todos. Vamos refletir hoje sobre uma realidade, né, que nós temos nas nossas vidas. Outras pessoas que já foram embora também viveram tempos difíceis. O que nós devemos fazer em tempos difíceis e o que nós não devemos fazer em tempos de dificuldade, né? Porque também, se nós falarmos de tempos bons, aí vai depender de muitas coisas, né? Mas a palavra do Senhor diz que os tempos são tempos muito ruins, né? Perigosos. São maus os tempos. Tá bom, pessoal, então hoje vamos refletir um pouquinho aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Para entender um pouquinho sobre os filipenses era uma congregação muito amada pelo apóstolo Paulo. A congregação dos filipenses também amava muito o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo amava eles, né? Então era um amor recíproco e eles aprenderam muito com ele. A história da igreja relata que os primeiros convertidos foram lá em Filipos, né? Quando uma mulher chamada Lídia, que ela é comerciante de tintas, ela Deus abriu o coração daquela mulher e recebeu o apóstolo Paulo na sua casa, né? Tanto que ela obrigou o apóstolo Paulo a ficar em casa dela. Então, pela história, nós entendemos que ali começou aquela congregação dos filipenses. E no decorrer do tempo, né, os filipenses eles ajudaram muito o apóstolo Paulo, não somente espiritualmente, mas fisicamente nas necessidades dele. Eles enviavam ajuda econômica para o sustento dele, né? Então era uma coisa tão bonita que hoje dificilmente nós vamos ver atitudes, né? Assim, se não for dentro da igreja, é muito difícil, tá? Então o que o apóstolo Paulo ele falava para os filipenses é o seguinte: capítulo 4, versículos 6 e 7: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui temos uma parte muito importante, muito interessante para nós refletir sobre isso. Primeiro, a condição do apóstolo Paulo, naquele momento quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso na Roma, né, por causa da palavra. E ele escreve aos Filipenses o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mesmo naquela condição, o apóstolo Paulo, ele estava com um ânimo e animando aos irmãos a ficar na tranquilidade e na paz que somente Jesus, nosso Senhor, ele pode dar. Ele fala para os discípulos que ele daria a paz, e aquela paz não seria como a paz que dá o mundo, mas é uma paz que vem de Deus, aquela paz divina que somente os filhos de Deus conseguem experimentar. Então, quando nós podemos ficar ansiosos, né, pelas coisas que acontecem ao nosso redor e ao redor do mundo, é tanta coisa que hoje em dia acontece, né? Os jovens eles estão indo pelos caminhos errados com novas coisas, né? Estão inventando coisas de que possivelmente já existiram em outro tempo, mas está voltando e os jovens estão se perdendo. E uma dificuldade que temos é a atitude dos pais, né? Que não tem controle
mais nos seus filhos. Isso é uma situação muito triste que nós devemos levar muito em conta. Então, para não ficar ansiosos, o apóstolo Paulo ele dá esses conselhos, né, por intermédio do Espírito Santo. Ele está sendo impelido pelo Espírito de Deus e fala para a igreja, aos filipenses e também para nós, né? A primeira coisa: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, para não ficar ansioso, para não ficar naquela preocupação com as coisas que acontecem, eu vou orar. Eu preciso de orar, eu preciso da oração, mas não somente da oração. Eu preciso de ação. As minhas atitudes vão determinar muito o resultado que eu vou ter na minha vida, né? As orações, elas vão chegar a Deus se eu oro com sinceridade. Eu preciso orar a Deus com sinceridade, com o coração puro, né? Porque Deus, antes de eu pedir as coisas, Ele já sabe o que eu estou precisando. Ele já conhece as minhas necessidades, as nossas necessidades. Ele já conhece. Então, vai ser preciso nós manifestar da nossa própria vontade as coisas que precisamos, né? Súplica, ou seja, não é somente uma oração de orar uma vez. Súplica é uma coisa contínua. Vou suplicar. Além de orar, eu vou continuar sempre orando, porque a súplica não é uma coisa simples, muito simples, né? A súplica vem com mais humilhação. Humilhação. Um exemplo, quando uma pessoa pode falar assim: ó, eu quero pedir, vou pedir um favor para você. Você poderia dar uma olhada na minha casa? Eu vou sair um tempo. Aquela pessoa pode falar: ó, eu não posso porque eu também vou sair, eu não tenho tempo para isso. Aí vem aquela pessoa novamente e fala: por favor, eu te suplico, né? Tentando convencer aquela pessoa ficar numa situação merecedora daquele favor. Então, com Deus, nós vamos suplicar ao Senhor. E nós sabemos que ninguém merece nada aqui no mundo, né? Nós somos tão assim, às vezes somos muito inconstantes, essas coisas. Quando vamos pedir para Deus, muitas pessoas vão pedir com dúvida, né? Mas será que Deus ele vai escutar? Será que ele vai atender a minha súplica, a minha oração? Então nós precisamos ter sinceridade, nós precisamos nos apresentar perante Deus com um coração humilde e falar para Ele o que nós verdadeiramente estamos precisando, né? Porque Ele já conhece. Outra coisa bem interessante aqui além da súplica, com ação de graça. Nós vamos pedir para Deus. Enquanto chega aquilo que nós pedimos para Deus, nós vamos agradecer pelo que Deus já trouxe para as nossas vidas. Vamos agradecer por todas aquelas coisas que nós já temos, né? Aquelas coisas que nós já conseguimos. Por exemplo, algumas pessoas podem ficar pedindo coisas materiais, né? Porque nós precisamos de coisas materiais, mas quando nós oramos, nós podemos pedir que nos aumente a fé, né? Nós podemos pedir sabedoria, nós podemos pedir proteção de Deus, nós podemos pedir, nos ajude, Senhor, a entender a sua palavra. Ou seja, são coisas espirituais, mas eu preciso agradecer a Deus porque eu estou lendo a Bíblia. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia para ler, eu entendo um pouquinho, né, o que está escrito ali, e eu confio em Deus, eu agradeço a Deus por isso. Então,
as nossas orações são muito importantes, mas as nossas atitudes vão determinar muito o resultado da nossa submissão a Deus. Interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele mesmo estando presto por causa da justiça, por causa do evangelho, ele anima os irmãos, não fica ansioso. Ele mesmo naquela condição, ele não estava ansioso, não estava preocupado, né? Ele sabia que aquelas coisas estavam sendo proveitosas. Até a prisão, para ele, aproveitava muito. Eu quero ler aqui uma passagem que no Filipenses capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 3, diz assim: Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo, ele orava, e ele orava com alegria pelos filipenses, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de complementá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas almejas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saúde que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar essas coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então nós estamos aqui, o apóstolo Paulo, um exemplo, como ele orava. Primeiramente ele orava com alegria, e também ele agradecia a Deus pelos filipenses e pedia para eles muita fortaleza. Ele pedia que eles fossem cheios de conhecimento. Então, é assim, para nós não ficar ansiosos, nós devemos entrar em oração. Nós devemos agradecer a Deus, que nem está falando aqui o apóstolo Paulo, capítulo 4, no versículo 6, que diz: pela oração e pela súplica com ação de graça. Versículo 7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que é importante aqui. A paz de Deus. A paz de Deus. Mas qual é essa paz? Essa paz de Deus, que somente Deus pode dar, né? É aquela tranquilidade que nós temos na nossa alma, mesmo tendo problemas, mesmo tendo doença, mesmo tendo aquela dificuldade ou escassez, qualquer coisa que nós estivéssemos passando, né? A paz de Deus vai estar conosco. Um exemplo dessa paz é aquela que tinha o apóstolo Paulo. Ele, na sua prisão, lá, ele estava, ele fala nas almejas, né? Então, aí nós temos um exemplo como o apóstolo Paulo, ele, mesmo naquela situação, ele estava alegre, orando, pensando nos irmãos, né? Porque não somente aos filipenses escreveu, ele escreveu duas cartas também a Timóteo, escreveu uma carta a Filemão, né? Então, nós podemos ver esses exemplos bem claros na Bíblia sobre o que nós devemos fazer para não ficar naquela ansiedade, nas dificuldades, né? O que não devemos fazer é ficar ansioso sem ação. É isso. Porque alguma pessoa pode ficar preocupada, com medo e cheio de desconfiança, a falta de fé. Então isso não adianta
para um cristão, para uma pessoa que está servindo a Deus, para um seguidor de Cristo, isso não seria bom. Então, meus irmãos, meus amigos, o que nós devemos fazer é nos aproximar mais de Deus, cada dia pedir as coisas que precisamos em oração, com um coração sincero, cheio de alegria e pensando também nas outras pessoas, nos nossos irmãos. Lembre que nós também devemos orar pelos governantes, né? Sem distinção alguma, nós devemos orar por todos eles, pelas famílias cristãs, pelos nossos irmãos, né? Pelos necessitados, pelos que estão doentes. Nós devemos orar uns pelos outros. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que esse devocional de hoje seja nutritivo, seja de muita edificação para nós que estamos no caminho da igreja. Caminho de Jesus que leva para o céu. Então, vamos parar por aqui. Eu agradeço muito a todas as pessoas que nos acompanharam hoje e até a próxima semana, se Deus permitir.